parte de precipitação que a gente tinha parado. Boa tarde, professor. Boa tarde, meu anjo, tudo bem? Estão enxergando os slides, crianças? Sim. Beleza. Então a gente tinha parado na semana passada falando de nuvens, agora a gente começa a falar sobre a precipitação. O que nós denominamos como precipitação? É o retorno dessa umidade que tinha subido para a atmosfera, ela vai retornando para a superfície terrestre, tá? Em diferentes estados físicos. Então a gente tem vários tipos de precipitação. A que nós chamamos mais comum de precipitação é a chuva. O que vem a ser a chuva? É a precipitação de água no estado líquido do céu em direção à Terra. Ou seja, ela tem que sair de nuvens, ela tem que estar no céu e cair sob a forma líquida. É isso que nós chamamos de chuva, tá? Sempre lembrando que para que ocorra a chuva, eu tenho que ter gotas num tamanho razoavelmente grande, né, de pelo menos ali 1 milímetro de tamanho. Se ela for menor do que isso, a turbulência da nuvem não vai ser suficiente para fazer ela cair. Ela tem que ter com que o peso dela, a força-peso, né, a força de gravidade atuando sobre ela, seja mais intensa do que a turbulência da nuvem. Então, só quando ela adquire um tamanho suficientemente grande, que é por volta aí de 1 milímetro, ela se torna o que nós chamamos de gota precipitável, que é aquela que tem essa probabilidade de cair. Então, a simples formação de nuvem não basta para que ocorra a chuva, né? Tem alguém com o microfone ligado, crianças, eu vou pedir para desligar. Para que ocorra a condensação e a precipitação, para que ocorram essas gotas suficientemente grandes, eu vou precisar, sempre lembrando aí dos núcleos de condensação e núcleos de solidificação também, tá? Só a evaporação, só a condensação, quer dizer, da passagem do estado gasoso para o líquido não basta. Para eu ter essa formação de gotas suficientemente grandes, eu vou precisar aí dos núcleos de condensação e vão atuando aí na formação das gotas cada vez maiores, tá? Lembrando que lá em cima também as condições de mudança de estado da água não são exatamente as mesmas que a gente tem aqui embaixo. O que a gente diz que a água ferve a 100 graus e ela congela a 0 graus. Isso é referente à pressão atmosférica que nós temos aqui na superfície. Então, lá em cima, como você tem uma pressão atmosférica muitíssimo menor, essas condições vão se alterando. Então, para a água passar para o estado sólido em altitude, por altitude entenda coisas acima de 2 km de altitude, é só a partir da temperatura de menos 12, tá, que a água vai ter a probabilidade de congelar. Então, com esse nível tão baixo de pressão atmosférica, simplesmente atingir o zero não vai ser suficiente. Tá? E aí essa água que vai estar entre temperatura de 0 a menos 12, que se tivesse aqui na superfície terrestre, ela se congelaria, mas lá em cima não, a gente chama de água super resfriada. Ou seja, ela está numa temperatura abaixo de 0, mas ela ainda está em estado líquido. Tá? A mesma coisa acontece, é mais ou menos esse mecanismo que acontece com a panela de pressão. Panela de pressão, qual é a função dela? É você cozinhar a uma temperatura, a uma pressão muito mais elevada, que aí você vai manter essa pressão muito mais elevada, você vai manter a água em estado líquido, mesmo quando a temperatura dela for acima de 100 graus, que é para alimentos que demandam uma temperatura muito alta de cozimento. Então, você aumentando a pressão atmosférica, você vai aumentar o ponto de ebulição da água. Você diminuindo a pressão atmosférica, você vai reduzir também o seu ponto de congelamento. Então, lá para cima vai ser na casa aí de menos 12 graus. Tá?
O instrumento que a gente utiliza para medir a precipitação são os pluviômetros e os pluviógrafos. Qual que é a diferença entre eles? Lembra que aquele instrumento que termina com metro, ele faz a medida e ele depende de um observador ir lá para poder registrar esse valor. Quando o instrumento termina com grafo, não, ele faz a medida e já tem algum sistema de registro. Então, o pluviômetro ele só mede, ele depende do observador, e lá é basicamente um copinho que vai coletando a chuva que vai caindo com uma régua graduada, e aí o observador vai lá e faz essa leitura uma vez por dia. E o pluviógrafo não, ele já faz o registro. Vou mostrar aqui para vocês como é que fica esse registro do pluviógrafo, tá? E aí a chuva ela é medida numa unidade de milímetros, mas o que diabo significa 1 milímetro de chuva? Funciona da seguinte forma: se você pegar, vocês que foram bons alunos de geometria na escola, vocês vão saber que se eu pegar 1 litro de água, o que é 1 litro de água? É 1 decímetro cúbico. O que é 1 decímetro cúbico? É um cubo que tem 10 centímetros de lado. A aresta dele é de 10 centímetros. É um cubo de 10 por 10 por 10. Tá? Esse volume é o que nós definimos como o litro. Então, se você pegar 1 decímetro cúbico, que é 1 litro, e espalhar ele sobre uma superfície de 1 metro quadrado, bem espalhadinho, a lâmina d'água vai ter a altura de 1 milímetro. É isso que nós definimos como milímetro de chuva. Então, quando falar em 1 milímetro de chuva, você entenda que é 1 litro por metro quadrado. Foi o que caiu, tá? Quanto que seria para Florianópolis, para vocês terem uma noção? Então, para Florianópolis é 1.600, está na casa de 1.600 milímetros por ano, é a quantidade de água que cai por aqui. Então, é 1.600 litros por metro quadrado é o que cai sobre Florianópolis, tá? Um episódio de chuva forte, via de regra, a gente define como chuva forte, tempestade, uma precipitação de acima de 30 milímetros por hora, tá? Aqui a gente teria o pluviômetro e o pluviógrafo. Então, como funciona? É basicamente um cilindro com uma régua graduada que o observador vai ter que registrar. E o pluviógrafo ele funciona da seguinte maneira, como está aqui nesse desenho. Vai caindo a chuva, e aí conforme vai subindo o nível de água do tambor receptor, ele vai movimentando aqui pela polia uma canetinha que está acoplada com um papel. E aí nesse papel vai sendo registrada a quantidade de chuva que vai cair. Deixa eu mostrar aqui. Saindo aqui um pouquinho. Então vai funcionar da seguinte forma. Eu tenho aqui nas linhas o horário, tá? E esse papel, ele é graduado em 10 milímetros, tá? Coloco ali no tamborzinho, ajustando com o horário, então eu consigo saber quanto de chuva que caiu e que horas caiu isso, né? De que intervalo. Então vamos observando aqui como é que funciona. Deixa eu ampliar esse registro do pluviógrafo para vocês conseguirem ver. Gente, agora ficou bonito. Como é que funciona isso daqui? Então, aqui em cima, o horário. E aqui, os milímetros de chuva. Então, a canetinha vai subindo. Sempre que a canetinha estiver parada, o relógio continua andando, né? Ele tem um mecanismo de corda ali, ele continua andando. Se o traçado ficar reto, significa que não está chovendo nesse momento. Não importa onde a canetinha está, ela não tem que estar aqui embaixo, ela pode estar um nível mais em cima. Se ela estiver fazendo um traçado reto aqui, na horizontal, significa que não está chovendo. Conforme começa a chover, começa a subir a canetinha, tá? E aí ela vai subindo, ela vai subindo, ela vai subindo, vai subindo, vai subindo. O receptor, o baldinho onde está sendo armazenado a chuva, ele tem 10 milímetros de capacidade. Então, a hora que ele encher, ele tem um mecanismo que vai fazer ele jogar fora aquela água e começar a encher de novo. Então, como é que isso vai aparecer no registro? Aqui.
ele jogando fora, na hora que ele joga fora, a canetinha desce de uma vez, e aí continua chovendo, ele começa a contar de novo. Vai subindo, encheu 10 milímetros, a canetinha desce, que ele jogou fora essa água, e começa a subir de novo. Vai chovendo, 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 desce. E aí parou aqui. Parou aqui às 9 da manhã. Por quê? Porque é a hora que o observador vem para a estação meteorológica para trocar o registro. Tá? A gente sempre tem um horário padrão para troca do registro. Normalmente costuma ser isso daí, 9 horas da manhã para começar um novo dia. Não é que a chuva parou aí, é que o estagiário foi que tirou o papelzinho para colocar outro. Tá? Então a gente consegue saber por aqui quanto que choveu. Então cada vez que eu tenho essa descida abrupta da canetinha, significa que atingiu 10 milímetros de chuva. E eu consigo então contar quantas vezes ela foi subindo e descendo, que vai ser 10 milímetros. E aqui também os intervalos. Então se você perceber entre os horários, eu tenho 6 graduações. Então eu tenho aquelas 6 horas, eu tenho 6h10, 6h20, 6h30, 6h40, 6h50, 7 horas. Eu consigo saber com uma precisão bem boa o tanto de chuva, qual foi o período em que mais choveu, tá? Será que a gente consegue ver aqui que horas que começou a chover aqui, crianças? O que vocês me diriam? Às 5? Não, às 3. Às 3, ó. Foi a hora que a canetinha começou a subir, né? Começou a subir às 3 da manhã, né? Que hora que a chuva começou a ficar mais forte? Às 5? Às 5, né? Perceba que das 3 até as 5, choveu só 1 milímetro. Então, em 2 horas, choveu 1 milímetro. A partir daí começou a paulada, né? Então, das 5 até 10 para 6, choveu 10 milímetros, né? Porque foi aí às 10 para 6 que a canetinha entornou pela primeira vez. Não, das 5 até 10 para 6 choveu 9 milímetros, na verdade. Porque já tinha chovido 1 milímetro até as 5. Oi. Não seria 5 e 10? Não, porque, ó, onde é que tá o pico? Se a hora que começou a chover mais forte, sim, 5 e 10. 5 e 10, a hora que realmente começou a chover mais forte. Que é a hora que realmente ela começa a disparar, 5 e 10, bem observado. E aí ela vai até 10 para 6, né? Então 10 para 6 atingiu 10 milímetros. Então das 5 e 10 até 10 para 6 choveu 9 milímetros, né? Porque ele estava no 1 e foi até o 10. Aí ela derrubou. Aí das 10 para 6 até as 7 choveu mais 10 milímetros, derrubou. Aí das 7 até as 8h30, quase 8h30, mais 10, derrubou. Aí até as 9, das 8h30 até as 9, choveu mais 2 milímetros, tá? Então, assim que a gente faz para localizar qual é o horário da chuva e qual que é a quantidade que caiu nesse período. Então, sempre lembrando, se a canetinha estiver parada, registrando reto, não tá chovendo, cada pico que ela dá são 10 milímetros de chuva, né? Cada reta que ela forma aqui são 10 milímetros de chuva, significa que ela entornou o copinho. E aí eu consigo ir vendo, né, pela diferença entre as localidades, entre os horários, eu consigo ver quanto que caiu. Vamos ver, das 7 até as 9, quanto que caiu de chuva? Das 7 até as 9, vocês conseguem pensar? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe 3. Não vendi essa. Qual é a ideia? Então, aqui às 7, ele entornou o copinho, porque tá reto aqui, percebam. Tá? Então, das 7 até umas 8h30, mais ou menos, choveu 10 milímetros, porque foi a hora que ela entornou de novo. E aí, das 8h30 até as 9, fora que ele parou aqui, parou no 2. Então, das 7 até 8h30 choveu 10.
das 8h30 até as 9 choveu 2. Então, das 7 até as 9 choveram 12 milímetros, somando o 10 com o 2, que é das 8h30 até as 9. Tá? É assim que a gente faz a conta. Sabe que... Professora, Oi! eu não sei o resto do pessoal, mas eu estou com bastante dificuldade de entender esse mapa aí. Será que vale a pena repetir ou é a questão do cérebro? Não, é questão de interpretação mesmo do gráfico. Aqui você entendeu que a linha representa o horário e aqui essa coluna que representa os milímetros de chuva? Isso tá ok? Então, essa linha aqui em cima é as horas. Tá? E esses valores aqui na vertical aqui representam os milímetros de chuva. Ok? Sim ou não? Sim, eu estava some a tela e eu volto. Sim, eu sei. Então funciona assim. Então aqui, Então, a hora em cima. E os milímetros de chuva. são esses aí que tem esses números mais claros. Isso. Tá? Agora, quando a senhora diz que o copo subiu, o copo entornou, isso aí que está difícil de entender. Porque Essa visualização. o copinho que tá acoplado com a canetinha aqui, ó, aqui atrás. Deixa eu pegar aqui. Esse outro desenho aqui. Ô, desgraça. O copinho que tá aqui, ó, esse copinho, ele tem uma capacidade de 10 milímetros. E esse copinho, ele tá acoplado aqui com uma boia, e essa boia aqui com essa polia tá acoplada com o papelzinho que a canetinha tá registrando. Tá? Então, na hora, conforme ele vai subindo, conforme essa água vai subindo, ou seja, que tá chovendo, a canetinha vai se movimentando. Isso, exatamente. Aí a canetinha vai se movimentando. Só que quando ele atinge 10 milímetros, ele não tem essa capacidade de continuar registrando. Ele vai registrar só até dar 10 milímetros. Então ele tem esse mecanismo que faz esse copinho girar e jogar essa água fora. E aí volta, joga fora, volta automático. E aí ele continua chovendo, ele começa a recontagem. Então na hora que ele joga fora a água, acontece isso aqui, esse registro aqui na caneta. Acontece de ele baixar de uma vez e voltar continuando a contagem. Então isso quer dizer que ele vai registrar sempre de 10 em 10? Sempre de 10 em 10, exato. Porque o copo nunca vai ter capacidade de mais que isso. Isso, sempre de 10 em 10. Então cada subida dele, esse daqui, a hora que ele entorna a água, é 10 milímetros que choveu. Tá? Então o que você tem que fazer é olhar o horário que a curva começou a subir. A hora que a curva começou a subir foi a hora que começou a chover. Tá? Então aqui no nosso caso, desse exemplo aqui, começou a chover às 3 da manhã, porque até às 3 da manhã estava reto a curva, então não estava chovendo. 3 da manhã começou a chover fraquinho e tal. Então chove até 5h10, deu 1 milímetro, ó. Ele tá aqui no patamar do 1. Tá? Aí começou a chover mais forte, 5h10 começou a chover um pouco mais forte. 10 para 6, ele atingiu 10 milímetros, ou seja, eu já tinha 1 milímetro às 5h10. Até 10 para 6 inteirou 10, então 10 menos 1, 9 milímetros. Foi o que choveu das 5h10 até as 10 para 6. Tá? Aí derrubou, continuou chovendo, ele encheu mais até as 7, mais 10 milímetros até as 7, derrubou, continuou chovendo, ele registrou mais 10 milímetros até as 8h30, derrubou, continuou chovendo, registrou mais 2 milímetros até as 9 horas da manhã. E esse instrumento é bem preciso, porque quando a senhora fala em derrubou, esvaziou o copinho, aí não tem perda de contagem de milímetros, não? Por questão de um minuto mais ou menos, sim. Mas é rápido. Interessante, né? Muito legal. Esse é o instrumento mais eficiente que tem para medir a terra. Esse aí não deve ser só invenção recente, deve ser uma invenção mais antiga, né?
É mais antiguinho. Não sei precisar que ano que foi, mas já é antiguinho, sim. Porque o mecanismo é tipo um relógio de corda, né? Não é muita tecnologia isso aqui, não. Sim. Tá? Mas é o que tem de mais preciso. Não, tem. Dá pra você fazer de várias formas. Esse é o padrão. Esse 10 milímetros é o padrão. Mas você pode fazer com várias capacidades. Isso é independente. Tá? Mas o padrão é 10 milímetros. Bom, já Isso, aí sim. Aí é que é bom. Aí é que é bom. agora Beleza? Então muito vamos. obrigado. Imagina. Obrigado mesmo. Então com isso a gente pode seguir. Aqui uma imagem do ciclo hidrológico. Então as quantidades de água que nós temos envolvidas aí no ciclo hidrológico em escala global. Então essas quantidades aqui, elas estão expressas em 10 elevado a 15 quilos, ou seja, cada um desses valores que vocês encontrarem nessa imagem, você coloca 15 zeros na frente e vai te dar quantos quilos de água estão envolvidos nisso. Então, em termos globais, eu tenho 336 vezes 10 a 15 evaporando dos oceanos. Desse tanto que evapora dos oceanos, esses 336 que evapora dos oceanos, 300 vão cair sobre os oceanos e outros 36 são enviados para o continente. Tá? Aí do continente evaporam 64 vezes 10 a 15 quilos de água. Então, 64 com mais 36, isso dá 100. Então, 100 quilos, 100 vezes 10 a 15 quilos de água caem sobre os continentes, tá? E os rios devolvem para os oceanos 36. Esses mesmos 36 que o oceano enviou para o continente, vai ser devolvido para os oceanos pelos rios do globo, tá? Então, isso daqui é uma média global. Então percebam que o grande evaporador de água desse planeta são os oceanos. Né? O que evapora, a quantidade de água que evapora dos continentes, em média, 64 vezes 10 a 15 quilos, enquanto que dos oceanos evapora 336 vezes 10 a 15 quilos de água por ano. Tá? E a maior parte também, obviamente, vai acabar caindo sobre os oceanos. Tá? Só pra gente ter uma noção, né, de quem realmente fornece água para os continentes são os oceanos, né? As grandes máquinas evaporadoras são os oceanos. Vocês não são da licenciatura, mas eventualmente, se vocês tiverem que fazer uma aula sobre ciclo hidrológico, uma coisa que a gente sempre vê nos livros didáticos, assim, sempre que vai se fazer uma ilustração sobre o ciclo hidrológico, coloca-se, porque tem a nuvem, tem o rio, tem o lençol de água subterrâneo, tem um monte de entidades que se coloca no continente. E aí lá no finalzinho da figura estão os oceanos. Então lá no final das contas, o rio leva a água para o oceano. Como se o oceano fosse um mero coadjuvante no ciclo hidrológico. Como se ele não tivesse realmente esse papel, né, de ser esse grande evaporador e o grande receptáculo de água do planeta. Então sempre, repisando nessa mesma tecla, a necessidade que a gente tem de dar mais destaque para o papel que os oceanos exercem sobre o sistema climático, que é uma coisa que parece que a gente se esquece. A gente vive no continente, a gente se esquece do papel dos oceanos, tá? Isso não é uma atitude muito correta, então a gente tem que observar mais esses processos que acontecem para os oceanos. Professor, a evaporação dos oceanos é exatamente proporcional ao que ele representa em relação à faixa de terra. Sim. 336 para 100, agora perdi aqui, que eu estou vendo se eu... Não, a quantidade de água que cai no... A quantidade de água que cai nos oceanos. Se você observar, é proporcional. Ó, cai 300 nos oceanos e cai 100 na Terra, que é a proporção justamente que nós temos de terra e água no planeta. Então, é 3 então, isso quer dizer que, mas o que do oceano vai ser precipitado sobre os continentes, vamos dizer, talvez seja quase que 10% do que evaporou. É isso? Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Isso quer dizer que se uma determinada época uma geração de ventos mais fortes, que aí entra outra questão climática,
Possível, possível. Trazendo mais água dos oceanos pro continente, possível. Sim, sim. Porque na hora que se precipitar muito mais do que 10% sobre o continente, né? Uhum. Apesar de que aí os rios devolvem, então é meio complicado, né? A gente fica viajando. Aham. Fica naquela viagem, mas eu tenho sempre a teoria muito antiga, desde que eu era criança, mano. Criança não, jovem, quando a pessoa fala na escola que a água ia acabar, Aham. não tem como a água acabar. Né? Sim, sim, sim. Uhum. Num planeta como esse, não tem como a água Não, acabar. não tem como. Ela pode estar mal distribuída pelo planeta, mas acabar, não, isso não existe. O que tem é um pedaço de terra talvez ficar mais afogado no determinado tempo, vamos dizer assim, Uhum. mas um outro vai ter que submergir, porque a terra é circular, Sim, sim, sim. a terra não é reta. Exato. Então, se tá faltando um lugar, tá sobrando em outro. E se um pedaço de terra afundar na água, outro vai aparecer. Uhum. Em algum lugar vai se soerguer outro pedaço de terra. Sim, sim. Seco. Uhum. A andorinha vai achar, mas depois vai achar. Vai achar um lugar pra pousar, é. Não, tudo bem, professor. Estou viajando. Professora, Oi, Quarentena. diga, Roberto. professora, com licença. Opa. Eu estava vendo aqui, olhando o gráfico aqui, assim, pelo que o desenho mostra, 64% da água vamos dizer, da água que cai na terra, ela vem da própria terra. Isso, mas não é 64%, é 64 vezes 10 a 15 quilos. Sim, Uhum. mas o 36 também, né? O 36 também, mesma coisa. 36 vezes 10 a 15 quilos. 10 a 15 significa 10 a 15 significa 15 zeros na frente de cada um desses valores aí. Sim, mas então, 64% da água que cai vem da terra, e 36% vem do mar. Então, me parece que tem mais água que cai na terra do que do mar. Sobre os continentes. Isso. Sobre os continentes. Que é uma diferença para nós. Uhum. Sobre os continentes, sim. Mas em termos globais, aí não. Sim, sim. Só que tirar essa dúvida. Aham. Mas em termos globais, não. Mas parece para os continentes, sim. A maior parte da água que vai evaporando, porque ela não viaja tanto assim, né? A precipitação ela não viaja tão grandes distâncias. Então a precipitação que cai na sua localidade, ela não foi formada tão longe assim. Você não vai ter precipitação formada na Austrália, chegando aqui no Brasil, por exemplo. Né? Então, sempre que a precipitação é produzida, ela cai razoavelmente próxima de onde ela foi produzida. Sim. Uhum. Com essa força dos ventos, assim, ciclone, que trazem esses ventos e vêm carregar de nuvens que vão se precipitar, essa coisa toda, a gente não tem mais água nesse período, dessas ventanias, desses ciclones? Não, a quantidade de água no planeta é razoavelmente fixa. O que pode acelerar de uma estação do ano para outra é esse transporte do oceano para o continente. Então, isso daqui é uma média anual. Com certeza você tem uma estação em que o transporte é mais fraco e uma estação em que o transporte é mais forte. Isso sim. Isso varia conforme a época do ano. Tá? Isso aqui é só a média global, mas isso aqui é variável, né? O quanto que cai por mês, claro que sim, isso é variável. De onde é que eu tirei 64 que eu estou procurando? Eu vi o Roberto falando 36. Aqui no meio do continente. Tem um laguinho do meio. Tem um laguinho no meio do continente aqui que tá subindo uma setinha. São os 64 que estão evaporando do continente. Ah, tá. Tá? E aí soprando aqui essas setinhas curvinhas, soprando do oceano, 36 soprando do oceano pro continente. Tá certo. Tá? Então, na realidade, cai 100, evapora 64. Isso, soma 64 que evaporou do continente, mais 36 que veio do oceano, dá 100, que é o que vai cair sobre o continente. E aí o rio devolve esses 36 que o oceano mandou, o rio devolve 36 pro oceano. Então, da terra evapora 64. Isso. Do continente. Isso. Aí junta com os 36 que as nuvens trouxeram da superfície oceânica.
Isso, Aí cai 100 na superfície do continente. isso. Esses 100 polos sendo Aham, isso. E aí, desses 100, e Isso. vai enviar 36 pelos livros de volta. Isso, exatamente. Pô, esse negócio é muito perfeito. Né? No momento em que não for Sim, sim, sim. Então, isso aqui, a média anual, então o balanço assumindo que não está aumentando nem diminuindo a quantidade de água na Terra, então estaria esse balanço aí. Tá? Belezinha. assim. Agora, os tipos de chuva. Imagina. Os tipos de chuva. Nós temos 3 grandes tipos de chuva. Vou apresentar para vocês: a convectiva, a orográfica e a frontal. Como é que funciona cada uma delas? O que a gente chama de chuva convectiva é o mais básico que tem. É aquilo que a gente aprende como o ciclo da água, que consiste na água evaporando aqui na superfície, subindo, formando a nuvem. A hora em que a nuvem não aguenta, que ela tem as gotas já bem grandes, que ela não aguenta mais se manter em suspensão, ela vai cair. Então, tipo mais básico do básico de formação de nuvens. Por que chama de chuva convectiva? Porque esse movimento de subida do vapor de água ali para cima, subir para cima é ótimo, né? Esse movimento de subir para cima o vapor de água é o movimento de convecção, que é esse movimento em que a massa de ar se aquece aqui na superfície, ela se torna mais leve e ela vai subir, levando essa água lá para cima. Então, esse movimento vertical da parcela de ar é o que nós chamamos de convecção. Daí esse nome de chuva convectiva, tá? Mas essa simples evaporação assim não é o único mecanismo que nós temos para fazer com que a água suba para o céu no sistema climático. Então, para que ocorra a chuva, é necessário primeiro que a água suba para o céu. Temos outras formas de fazer isso. A outra forma aqui é a chamada chuva orográfica. O que significa oros? Relevo. Então, a chuva orográfica é quando eu tenho uma parcela de ar que ela vai bater na serra e a serra é que vai forçar, se ela vai entrando, vai batendo na serra, não tem como atravessar a serra, então para passar pela serra, essa parcela de ar vai subir. Ela subindo, esse vapor vai passando para o estado líquido, vai formando as nuvens e futuramente isso caindo sob a forma de chuva. Tá? Então essa condensação que ela é produzida por essa subida da massa, da parcela de ar que foi produzida por essa elevação do relevo, via de regra serras, montanhas, de maneira geral. Tá? Isso é o que muito acontece, por exemplo, na costa do Brasil, né? Com toda a encosta da Serra do Mar, porque ela é tão chuvosa. Um dos motivos que explica por que toda a nossa encosta da Serra do Mar é tão chuvosa é justamente esse fato da serra estar ali, que vai batendo os ventos oceânicos e a serra vai barrando esses ventos, tá? Não lembro se a gente já tinha passado, acho que eu tinha falado para vocês como é que chama os dois lados da vertente, né? O barlavento e o sotavento. Tá? Então, essa vertente que está aqui a favor do vento, que é onde está chovendo, onde está caindo a água, nós chamamos de vertente a barlavento. E aí, o outro lado da montanha, que é mais seco, por quê? Porque tudo que tinha que chover já choveu aqui, e quando for para o ar ir para o outro lado da montanha, ele vai estar no sentido descendente. Lembra que o ar descendente desfavorece a formação de nuvens, né? Para a nuvem formar, ela tem que subir. Então, se o ar está descendo, não vai formar nuvens. Então, o outro lado da montanha, ele vai ser seco. Então, essa é a vertente a sotavento. Lembra de solta o vento? Ele vai descer caindo. Tá? Isso é hora para celular tocar. Eu falo para vocês desligarem o celular e o meu toca. Ok? Acho que eu tinha falado para vocês, né, que esse efeito aparece bem claramente ali entre a Argentina e o Chile. No sul do Chile, se você for ver, ele é super úmido ali, porque tá de um lado da Cordilheira dos Andes. Na hora que você passa pro outro lado, que você cai no território argentino,
já fica bem seco. Então isso é bem visível aqui, tanto do lado leste quanto do lado oeste da América do Sul, esse efeito orográfico. Tá? E por fim, a chuva frontal. A chuva frontal também consiste em fazer uma parcela de ar subir. Mas como é que vai ser essa parcela de ar subindo? Parece que é uma barreira de relevo, é a mesma lógica da barreira de relevo, só que em vez de ser uma barreira de montanha, é uma barreira de ar, que é uma massa de ar frio. Então vocês têm aqui na setinha azul, com essa linhazinha toda carcomida aqui, toda cheia de ferpa aqui, como se fosse uma ferpinha de aço. Isso aqui é a representação de uma frente fria. Tá? A massa de ar frio, ela é o quê? Ela é um ar mais denso, lembra? Que o ar frio ele é mais denso, ele é mais pesado, então ele está mais próximo da superfície. E aí, se eventualmente eu tiver uma parcela de ar quente se chocando aqui, esse ar quente, o que ele vai fazer? Ele vai ter essa briga aqui do ar quente com o ar frio. Vai vencer? Não. O ar frio sempre é o que vai vencer porque ele está mais denso. As moléculas de ar elas estão mais próximas entre si. Então, o ar quente não vai conseguir invadir o ar frio. Eles não vão se misturar. Porque o ar quente está menos denso, o ar frio está mais denso. O que vai acontecer, então? O ar quente não consegue penetrar a massa de ar frio, então ele vai subir. Da mesma forma que ele não tinha penetrado aqui a montanha, porque a montanha é mais densa do que o ar. Mesma coisa. O ar quente ele vai subir sobre a parcela de ar frio, tá? Então, com isso, esse movimento dele subindo, esse vapor vai condensar, vai formar nuvem e aí depois vai chover, tá? Por isso que sempre no dia da chegada da massa de ar frio você tem a ocorrência de chuva, tá? Que aí a massa de ar frio ela vai forçando todo o ar quente que está em volta a subir. Então, na linha da chegada da frente fria, você vai ter a ocorrência de chuva antes da massa de ar frio se estabelecer. Isso a gente vai ver de novo na aula 9, a formação aí das massas de ar. Ok? Então, são esses os 3 tipos de chuva aqui, a convectiva, a orográfica e a frontal. Tínhamos visto na aula de fatores climáticos o que acontece para as correntes marítimas, como é que elas influenciam na precipitação. Então, quando eu tenho uma corrente marítima quente passando pelo meu litoral, eu vou ter um aquecimento das águas do oceano, portanto, maior evaporação, portanto, maior instabilidade atmosférica, esse ar vai ficar mais leve, ele vai subir. Então, quando eu tenho uma corrente quente passando pelo meu litoral, eu tenho um aumento da precipitação. Quando eu tenho uma corrente marítima fria, é o contrário. Corrente marítima fria deixa as águas oceânicas mais frias, então eu evito a evaporação, eu deixo a atmosfera mais estável, porque ela vai ficar mais fria. Lembra que quando o ar está frio, ele tende a ficar embaixo, né? O ar quente é que vai subir. Se o ar está frio, ele vai ficar embaixo, então não tem subida de parcela de ar lá para cima. Subir para cima de novo. Então não tem essa subida da parcela de ar. Então aí não vai chover. Tá? Que é o que nós observamos aí claramente dentro do território da América do Sul, da África, a gente observa isso. Então, a margem leste do continente, tanto na América do Sul quanto na África, nós observamos, ela é super chuvosa, porque é atingido por corrente marítima quente. Agora é o vizinho com a batucada. Sempre tem alguém para atrapalhar minha aula, que é um negócio impressionante. Aí do lado oeste, que eu tenho ali no Chile, no caso da América do Sul, e a Namíbia, no caso da África, Namíbia, Angola, tem uma corrente marítima fria. Então eu vou ter ali um clima mais seco, a instalação de desertos, inclusive. Tá? É isso que as correntes marítimas provocam aí para o clima. Como é que a precipitação vai se distribuir, então, pelo globo? Nas baixas latitudes, por baixas latitudes entendo aqui o 0, que seria o Equador, e até uns 5, 10 no máximo positivos ali de latitude. Positivo e negativo, né? Tanto no hemisfério norte como no hemisfério sul. Então essas áreas, elas são áreas muito chuvosas,
com predomínio de que tipo de chuvas? De chuvas convectivas, que são essas chuvas que são resultado dessa lenta evaporação da água. Por quê? Porque é muito quente. É muito quente, então evapora bastante água nessas regiões. Tá? As latitudes subtropicais, ali entre 20 e 30 graus de latitude, tanto para o hemisfério norte quanto para o hemisfério sul. Se você for observar, essas são as áreas que têm as grandes faixas desérticas do globo. Então, o Saara, todo aquele complexo de desertos da Arábia, Afeganistão, partes da China, pega para os Estados Unidos também, e aqui no hemisfério sul, principalmente o continente australiano, você vai observar que essas faixas são desérticas. Isso a gente vai ver na segunda aula depois da prova. Tem a aula de pressão e depois eu vejo a aula de circulação geral 1. Que aí a gente vai ver como é que funciona o sistema de circulação geral da atmosfera para vocês entenderem por que essas áreas são mais secas. Mas é basicamente essa ideia que a gente estava falando quando a gente fala da vertente a sota-vento. Então tem um lugar do globo, sempre tem um lugar onde o ar está subindo e tem um lugar onde o ar está descendo. Então o ar está subindo aonde? No Equador, que é onde está mais quente e vai formar mais chuva. Então onde chove mais no Equador. Tem outras áreas, que mais ou menos essas latitudes 20, 30 graus, mais ou menos, que é onde o ar vai descer. Esse ar que subiu no Equador, ele vai descer mais ou menos nessas latitudes 20, 30 graus. E o ar descendente, a gente já tinha visto, ele desfavorece a formação de nuvens de chuva. Já as latitudes médias, aí além dos trópicos, né, 30 a 60 graus é o que nós chamaríamos mais ou menos de latitudes médias. São áreas úmidas, não tão úmidas quanto o Equador, é claro, mas são úmidas, tá? E o tipo de chuva que predomina nessas áreas é a chuva frontal. Por quê? Porque é onde eu tenho a frequente entrada de massas de ar frio provenientes dos polos, que vão se chocar com as massas de ar quente provenientes do Equador. Então, as áreas de latitudes médias é onde eu tenho sempre essa briga de massas de ar quente com massas de ar frio, que é o que provoca as chuvas frontais. Você, por exemplo, aqui no estado de Santa Catarina, você tá aqui, tipo, no melhor lugar para você estudar. Eu considero o estado de Santa Catarina, cara, como um dos melhores lugares do mundo, se não for melhor, para você estudar climatologia, cara. Porque aqui a gente tem de tudo. É impressionante. E aqui a gente tá sempre com esse jogo aí das massas de ar, sempre uma massa de ar frio brigando com a massa de ar quente. Então, as latitudes médias são o lugar onde acontece essa briga. E, por fim, as latitudes altas, além dos 60 graus, tanto para o norte quanto para o sul, elas tendem a ser áreas mais secas, não chega a ser deserto, mas são áreas mais secas. Também, quando a gente for ver a aula de circulação geral, a gente vai ver que também são áreas de subsidência do ar, ou seja, ar descendente. Subsidência significa descer. Então, a área está descendente. E precipitação, quando ocorre, em precipitação nival, que é a precipitação em forma de neve. Precipitação em forma de água, nós chamamos de precipitação pluvial. Precipitação em forma de neve, nós chamamos de precipitação nival, tá? Que é o que a gente vai ter o predomínio aí nas latitudes altas. Ok? Então, a gente tem uma estratificação meio que por latitude das áreas mais chuvosas e mais secas do globo. Tá? Deixa eu ver uma coisa aqui. Ninguém chama, tá. Tranquilo até aqui, crianças? Agora nós vemos aí outras formas de precipitação e outros hidrometeoros, tá? O que nós chamamos de chuvisco ou garoa, tá? Por definição, é uma precipitação de gotas menores do que 0,5 milímetro, então são gotas bem pequenininhas mesmo, a uma taxa inferior a 1 milímetro por hora. Então é aquela coisinha bem fraquinha mesmo, tá? Gotas menores do que 0,5 milímetro a uma velocidade inferior a 1 milímetro por hora. Tá? As nuvens que produzem o chuvisco ou garoa são as nuvens estratos. Vocês se lembram das nuvens estratos? Elas estão aqui, ó. Hoje a gente tá com estratos?
É um stratocúmulos, eu diria hoje. Não tá um stratus, assim. Aqui, ó. Isso daqui é a nuvem stratus. Tá? Então, aquela nuvem que cobre todo o céu. Uma camada uniforme cobrindo o céu. Tá? A neve. A neve é uma precipitação sólida, em estado sólido, que ela vai atravessar toda uma atmosfera sob temperaturas negativas. Aqui a gente tem um gráfico mostrando qual que tem que ser o perfil de temperatura para ocorrência de neve, que é a linha azul escura. Tá? Então eu tenho aqui na superfície, com a temperatura da superfície e as diferentes altitudes. Tá? A gente fica enchendo o saco dos meteorologistas quando tá muito frio, que a gente quer ir para São Joaquim para ver se vai ter neve. Né? Então, o que o meteorologista tem que observar para saber se vai ter neve ou se não vai? Se o perfil de temperatura da atmosfera em altitude, ele está todo negativo, ele está todo com temperaturas negativas, e eu não tenho uma inversão térmica, ou seja, conforme eu vou subindo na atmosfera, a temperatura vai sempre diminuindo. Perceba que o que é mais comum até na serra do que a neve em si, que é a chuva congelada, que é esse vermelhinho aqui, essa linha vermelha. Então, a chuva congelada, ela acontece o quê? Quando eu tenho temperaturas negativas na superfície, mas eu tenho inversão térmica, ou seja, conforme eu vou subindo, percebam que tem um período aqui que a temperatura vai aumentando, ó. Que eu saio de -2 e eu vou para +4, quando eu estou a 1 quilômetro de altitude. Por que isso? A água ela vai estar em estado líquido ali, então a gota fica maior, o floquinho, que seria uma neve, ele fica maior, e ganha água e ele cai sobre flocos maiores do que o que seria realmente um floco de neve. Cai umas pelotinhas, parece um mini granizo, mas umas pelotinhas de gelo. Então, para que aconteça a neve, não pode ter esse perfil de inversão térmica aqui na superfície. A temperatura da atmosfera toda tem que estar toda negativa. Tá? Então, por isso que os meteorologistas ficam de olho no perfil em altitude, porque não basta somente a temperatura. Você fala, aqui tá frio, então realmente tem que acontecer a neve. Não é assim que funciona. Tá? Não basta só o que acontece aqui embaixo, tem que observar o que está acontecendo lá em cima também. Tá? Outro tipo de precipitação que nós temos é o granizo. O granizo consiste em pedras de gelo. E quando é que a gente forma o granizo? Parece estranho, mas o granizo ele se forma justamente em dias muito quentes. Tá? Por quê? Porque em dias muito quentes é que acontece uma intensa evaporação de água e essa nuvem, essa cumulonimbus, ela vai conseguir subir demais. Subir demais, vai formar nuvens cumulonimbus gigantescas, tamanha quantidade de água que foi evaporada por estar um dia muito, muito quente. E aí não só formando gotas em estado líquido, mas gotas em estado sólido, que seriam essas pedras de gelo que estão ali em cima nas partes mais elevadas da nuvem. Ok, as nuvens cumulonimbus, elas são extremamente turbulentas ali dentro, é uma loucura, assim, é pior que baile funk, assim, aquela loucura toda mesmo, tá? E aí toda essa turbulência, o que acontece? Imagine você, uma pedra de gelo que tá lá em cima, da nuvem, e ela começa a cair. Começou a ficar pesada, ela começa a cair. Aí ela vai atingindo níveis mais baixos da nuvem, que já tem água em estado líquido. Então ela vai ganhando essa água, começou a subir. Vai ganhando essa água, ela começa a crescer. Aí a turbulência dentro da nuvem pega e joga ela lá para cima de novo. Uou, subiu. Aí essa água que ela ganhou ali embaixo, ela congela ali em cima. Ficou pesada de novo. Começa a descer, começa a ganhar mais água que tem no corpo da nuvem, a turbulência joga ela lá para cima e vai congelando. E com isso, a pedra de gelo vai crescendo. Vai crescendo, e a turbulência sempre jogando ela lá para cima de novo, ela ganhando água e a turbulência jogando ela lá para cima de novo. Até que chega uma hora que realmente a turbulência já não consegue mais vencer o efeito da gravidade e esse bicho começa todo a cair.
tá? Sob tamanhos aí bastante variados, que a gente já vê, às vezes até umas bolas do tamanho de uma bola de tênis, assim, caindo do céu. Cara, pensa num negócio desse. Por convenção, a gente diz que quando o tamanho dessas pedras de gelo é maior do que 5 milímetros, a gente já não chama mais de granizo, a gente chama de saraiva, que seria uma granizada mais forte. Dificilmente você vai ver a galera no Brasil falando saraiva, a gente sempre fala granizo, né? Esse é um vocabulário mais técnico, assim, para o meteorologista, realmente ele usa esse nome de saraiva. Só que saraiva é o nome mais utilizado em Portugal até. No Brasil, assim, no nosso popular, a gente não utiliza esse nome de saraiva. Para nós é tudo granizo. Mas só para vocês saberem que existe essa diferença. Então, tecnicamente, acima de 5 milímetros, quando é o tamanho das pedras de gelo, você já chamaria de saraiva, que seria uma granizada mais forte. Mas no nosso popular, a gente chama tudo de granizo. Tá? Então, é assim que acontece a granizada. É uma nuvem de intensa energia, de intensa quantidade de água que não está só no estado líquido, né? Ela tem uma grande porção dela de água em estado sólido, que pela turbulência que vai subindo e descendo essa pedra de gelo, ela vai crescendo, à medida em que ela vai subindo e descendo, ela vai ganhando água de outros pedaços da nuvem, né? Do corpo da nuvem, e vai congelando de novo, fazendo várias camadinhas de água, congelando tudo isso de novo. No dia que você tiver paciência de pegar uma pedrinha de granizo, você vai observar isso. Ela é toda feita em camadinhas de água, que é justamente mostrando essa quantidade de água que ela foi ganhando à medida que ela ia descendo e subindo de novo, e congelando e descendo, e pegando água de novo e congelando de novo. Isso vai formando as camadinhas de gelo em cima da pedrinha. Tá? Que eu já tinha mostrado. Outros hidrometeoros que nós temos também. O que é um hidrometeoro? Lembra que meteoro é todo fenômeno atmosférico. Então, um hidrometeoro é um fenômeno atmosférico que envolve a água. Névoa, neblina, cerração ou sereno, como vocês preferirem. Tá? Em diferentes regiões do Brasil a gente vai usar esses diferentes nomes. São nuvens muito baixas que tocam o solo. Tá? Então, a nuvem ela pode estar tocando o solo. Normalmente é esse tipo stratiforme, né? Que ela vai pegando todo aí o céu. Tá? Provocada ou por evaporação ou por esse rápido resfriamento aí da superfície. Tá? Lembra que a avó falava, pelo menos a minha falava, sereno que baixa é sol que racha? Lembra desse ditado? Por que acontece? O sereno ele pode acontecer também por efeito de subsidência do ar. Então, eu tenho uma parcela de ar que está descendo sobre a minha região. Esse ar descendente, ele vai pressionar o vapor de água. Essa pressão dessa subsidência de ar é que vai fazer a água passar do estado gasoso para o líquido, assim formando a nuvem. Tá? Isso normalmente durante a noite. Tá? À medida que o sol nasce, que começa a aquecer a Terra, vai começar a dispersar essa nuvem, ela vai evaporando tudo de novo, vai dispersando, e aí o que eu tenho em cima de mim? Eu tenho uma massa de ar de subsidência, né? Esse ar não está ascendente, ele está descendente. Subsidência é o mesmo mecanismo que acontece nos desertos. Né? E esse ar ele vai inibir a formação de nuvens. E aí, quando o sol nasce, vai estar mais firme o tempo, digamos assim, né? Não vai ter nuvem no céu, vai ter um céu mais limpo e sem probabilidade de chuva. Então, por isso que a avó falava, sereno que baixa é sol que racha. Pode reparar, esses dias que amanhece com sereno, quando dá meio-dia, tá realmente um sol de rachar. Tá? Se eu tenho uma neblina que a visibilidade é menor do que 1 quilômetro, ou seja, você não enxerga mais do que 1 quilômetro de distância, nós chamamos isso daí de nevoeiro. Para quem conhece esse lugar maravilhoso que eu ia levar vocês esse semestre, se não fosse essa desgraça dessa pandemia, que são os canyons ali na fronteira do Rio Grande do Sul com Santa Catarina. Então era isso que a gente ia ver. Né, o nevoeiro subindo ali dos canyons. Cara, esse campo ele tem que ser feito até as 11 da manhã. Porque, tipo, se
Passou das 11 da manhã, cara, você não enxerga mais nada. Eu tô falando, você vai colocar a sua mão na frente do seu nariz e você não vai enxergar a sua mão. Sério. Tamanho esse nevoeiro que fica na nossa frente. Que vai subindo do litoral, cara. É muito lindo de ver isso, cara. Que ódio! Olha isso, a Avianca. Essas duas fotos fui eu que tirei aqui no aeroporto de Floripa. Percebam aí na segunda foto que é a península da Daniela ali, lá em cima da figura. E aí um dia de nevoeiro no aeroporto, pegando todas as partes mais baixas da ilha. Então todos esses pedaços de Jurerê, Daniela, cara, tava muito lindo, cara, tudo coberto por nevoeiro, cara. Ai. Saudade de um avião, né, minha filha? Pode apostar. Muito saudade. Saudade de um avião, saudade da Avianca. Ai. Ô derrota. Só pra vocês verem o nevoeiro que se acumula nessas partes mais baixinhas do terreno. Orvalho. O que vem a ser o orvalho? Essas gotículas de água que formam em cima das superfícies. Via de regra, em noites mais frias, né? Acontece isso durante o amanhecer, que são aquelas horas ali que a gente tinha visto, são as horas mais frias do dia, logo antes do nascer do sol. A gente observa essas gotículas de água aí sobre as superfícies. Por quê? Normalmente as superfícies elas vão estar muito frias, né? Até mais frias do que o ar. E aí o vapor de água que está no ar, na hora que ele toca essa superfície fria, ele vai passar ao estado líquido. Ele vai perder energia passando aí para o estado líquido. Então, amanhece aí com essas gotinhas aí atestando o frescor matinal, tá? Se tiver muito frio, o que vai acontecer com o orvalho? Ele vai congelar. Vai ser isso aqui. A geada. Tá? Aliás, a gente estava com previsão de geada essa madrugada. Não sei se ela chegou a acontecer mesmo. Mas estava previsão para toda a serra, a maior parte do interior do estado estava com previsão de geada essa noite. Então, o que vem a ser a geada? Ela é o orvalho congelado. Então, essa água que, sob uma temperatura razoavelmente mais baixa, passa para o estado líquido, com uma temperatura super baixa, ela passa para o estado sólido, congelando aí sobre as superfícies. Quais são as 3 condições necessárias para a ocorrência de geada? Primeiro, frio, obviamente. Então, a temperatura tem que estar ali próxima de zero ou até mais baixa do que zero, aí sobre a superfície. Tá? Segunda condição, céu limpo. É o que a gente fala, que o agricultor sabe quando vai acontecer geada, mas ele não sabe por que isso acontece, cara. Céu limpo, que é a hora que ele vai tremer na base, né? Uma noite fria com céu limpo. Por que um céu limpo favorece a ocorrência de geada? Porque as nuvens, elas vão fazer meio que um efeito estufa sobre o planeta, sobre a região. Então, ela vai inibir a perda de radiação infravermelha durante a noite. O planeta está o tempo todo perdendo radiação infravermelha. Só que se tem nuvem, essa perda ela é evitada, ela é amenizada. Quando não tem nuvem, essa perda é muito mais rápida. Então, o resfriamento da superfície é muito mais rápido. Então, aquela superfície que já ficaria fria vai ficar ainda mais fria, muito mais rápido, perdendo essa energia. E terceira condição para ocorrência de geada, sem vento, o ar parado. Por quê? Porque se tiver vento, pode acontecer de vir um ar mais quentinho de alguma outra região e quebrar essa condição aí de ar frio para a ocorrência de geada. Se o ar está parado, esse ar frio ele está parado, então eu não tenho possibilidade de um outro ar aparecer para poder fazer essa quebra, tá? Eu lembro que eu participei de uma banca uma vez, de uma menina que estava estudando a previsibilidade de geada, e ela ficou impressionada como é que os meteorologistas não conseguem prever a geada, a dificuldade que se tem de prever geada. Por quê? Geada é um fenômeno difícil de prever, não é que nem temperatura e precipitação, que nem eles falam assim, hoje vai dar 30 graus de temperatura, hoje vai abrir sol, hoje vai dar 30 graus. Essa cidade inteira,
assim. A geada não. A geada eu posso ter ocorrência de geada num ponto da cidade e dali 100 metros não ter ocorrido. Tá? Então tem uma variação da ocorrência de geada bem extensa, assim, tipo, em poucos metros pode ocorrer e pode não ocorrer, porque acontece dela ser, como é que eu vou dizer assim, as condições, né, de ocorrência dela podem ser bastante variadas. Pode estar acontecendo essas 3 condições num pontinho ali, e um outro pontinho ali que tem alguma fontezinha de calor, qualquer que seja, já quebrou o ciclo de formação, então já não vai mais formar. Então a gente consegue saber sobre a região, falar, vai ter previsão de geada hoje. Não significa que todos os campos da serra inteira vão amanhecer com geada. Não. Só alguns pontos onde você tem maior probabilidade de ocorrência dela. Por exemplo, as áreas mais baixas, né? Por quê? Porque a área mais baixa é para onde você tem a descida do ar, né? O ar mais frio ele vai descendo. Então as áreas mais baixas do terreno é que são as mais suscetíveis à geada. Tá? Como é que você previne a geada? Você que é agricultor, não tem como evitar a temperatura baixa, né? Não tem como evitar uma frente fria de chegar na sua propriedade, mas tem maneiras de você evitar, de perder a sua produção. Então, como é que você faz? Evitar cultivos nas áreas mais baixas do terreno. Então, se a sua propriedade ela é irregular, ela está numa descida, evita plantar na parte de baixo, porque a parte de baixo é onde eu vou ter o acúmulo de ar frio durante a noite. Lembra que durante a noite o ar esfria, ele tende a descer esse ar frio das áreas mais baixas do terreno, onde eu vou ter esse acúmulo de ar frio. Se você plantar ali, você vai perder aquela plantação no dia que tiver geada. Plantar uma fileira de árvores na direção predominante das frentes frias, que você faz na prática uma barreira de vento, tá? Ou de árvores ou de bambu. Né? Bambu é até melhor, porque um bambuzal ele não tem vento que consegue passar por ali, justamente porque ele é bem mais denso, tá? Então, fazer uma barreira como se fosse um muro mesmo para massa de ar, tá? Pelo menos em menor escala, tá? Outra maneira, molhar as plantas. Professora, as bichinhas já estão com frio, ainda vou molhar elas? Sim. Por quê? Porque se você vai molhar a água, você vai molhar com água... Molhar a água não. Você vai molhar a planta, você vai molhar elas com água líquida. Se a água está líquida, a temperatura dela está acima de 0. Ou seja, eu vou fazer... Estou cobrindo as plantas com algo que está mais quentinho. Cobrir as plantas, né? Então você ter a sua plantação já com uma estufinha já pré-montada, e a hora que você tiver probabilidade de geada, você cobre, porque aí você vai evitar que o chão ele perca a radiação infravermelha muito rápido, tá? Então já tem que ter uma espécie de estufinha pré-montada. Se você não fez nada disso antes, tá? Tem previsão de geada para hoje à noite. O que você faz? Aí é o método do desespero, que é você produzir alguma queima. Tá? Então, produzir fogo ali nas proximidades, de preferência com algo que produza muita cinza. Por exemplo, palha e pneu, que é o que a galera mais usa no campo. Esse é o método desesperado, que aí você vai quebrar os 3 componentes da geada. Produzir fogo primeiro, você vai aquecer, óbvio, você vai diminuir o frio. Você vai quebrar a noção do céu limpo, então as cinzas elas vão fazer aquele efeito estufa, elas vão evitar essa perda da radiação infravermelha. A radiação infravermelha vai batendo nessas cinzas e vai sendo retida sobre as superfícies, tá? E o vento também, você produzindo esse calor, você vai produzir ar quente, esse ar quente ele vai se movimentando, ele não vai ficar só retido ali onde você está produzindo fogo, ele vai sendo transportado para outras regiões da sua propriedade. Então, você vai produzindo mini campos de vento pela sua propriedade. Tá? Você consegue, com esse método, quebrar os 3 fatores de formação da geada. Tá? Existe um tipo de geada que ele acontece, isso que a gente chama de geada branca, porque forma essa capinha branca sobre a superfície. Existe um tipo de geada que ele ocorre quando o ar está mais seco, ou seja, eu não tenho umidade suficiente para poder formar essa capinha de gelo em cima das superfícies, tá? E
quando eu tenho noites extremamente frias e com vento muito gelado. Essas são as condições da geada negra. A geada negra, ela ocorre, então, esses dias mais secos, que eu não tenho a formação do orvalho em cima das plantas. E o que vai congelar? A própria água do organismo da planta. A própria água interior delas. Ela vai congelar e fica com esse aspecto aí de alface que você, por acaso, colocou dentro do freezer. Tá? Tudo congelado. Tá? Uma geada branca, você até salva a tua lavoura. Até dá, porque tipo, pensa, essa capinha de gelo aí por cima da planta, na prática você está fazendo um iglu, né? Ali por dentro vai conservar minimamente a temperatura. Quando você tem a geada negra, que a própria água do vegetal se congela, lembra que a água quando congela ela se expande, ela estoura tudo, os vasos de transporte de seiva dentro da planta. Mata tudo, não tem o que fazer. Tá? Você perde tudo. Um grande exemplo que nós temos de geada negra que fez a gente perder tudo foi a geada de 1975, no Paraná, que acabou com toda a produção de café do estado do Paraná nesse ano. Tudo. Tá? Aí eu coloquei umas noticiazinhas para vocês. Eu achei uma reportagenzinha, deixa eu ler um trechinho aqui para vocês. Deixa eu ver se ele vai pegar, se a minha internet vai ajudar. Aqui. Tá. No dia 18 de julho de 75, uma forte geada dizimou todas as plantações de café do Paraná, o que provocou o êxodo de cerca de 2,6 milhões de pessoas. Foi no amanhecer de 18 de junho de 75, há 35 anos, na época dessa reportagem, né, claro, que uma das geadas mais intensas do século passado reduziu a zero a área cultivada com café no estado do Paraná. Em escala maior, o próprio Paraná nunca mais foi o mesmo. Aquela manhã fria, aliada a outros fatos ocorridos na mesma época, disparou uma série de transformações econômicas e demográficas que fizeram do estado o que ele é hoje. As estatísticas dão uma dimensão grandiosa dos eventos daquele dia. Na safra de 75, cuja colheita já havia sido encerrada antes da geada, o Paraná havia colhido 10,2 milhões de sacas de café, 48% da produção brasileira. Era o maior centro mundial nessa cultura e tinha uma produtividade superior à média nacional. No ano seguinte, a produção foi de 3,8 mil sacas. Nenhum grão de café chegou a ser exportado e a participação paranaense na produção brasileira caiu para 0,1%. Ou seja, no ano anterior produziu 10,2 milhões de sacas. No ano seguinte, 3,8 mil. Era 48% da produção brasileira, foi para 0,1%. Acabou. Essa já, uma única noite, acabou com a produção de café do Paraná. Hoje, se você for olhar, a partir desse dia, o café, a gente fala que ele começou a subir. Ele foi passando para o estado de São Paulo, Minas, Espírito Santo, hoje até a Bahia. Você já tem uma grande produção de café. A partir daquele dia, ninguém mais quis plantar café em lugar frio no Brasil. Fomos subindo o café para áreas mais quentes, tá? Em virtude aí dessa geada negra que destruiu todo o café. Ok? O cincelo, cara, esse é um negócio lindo, cara. Isso eu nunca vi pessoalmente, cara, mas é um sonho. Cincelo, que é um nevoeiro congelado. Então, o nevoeiro tá parado. A hora que bate um ventinho assim, aí ele já congela aí sobre as superfícies, aí mostrando aí no gelo a direção do vento. Bem comum ali na nossa serra também, mas eu nunca vi. Ah, muito lindo isso, gente. Nossa. Agora, os litometeoros. O que é um litometeoro? Lito é pedra, então, meteoros relacionados à poeira. Temos a névoa seca. O que é a névoa seca? É uma névoa com uma umidade abaixo de 80%. Ou seja, tem água, mas não é tanto assim como uma névoa ou um nevoeiro de cerração daquele que a gente ia ver ali no parque, que está ali próximo do 100% de umidade. Então é muito comum isso no Brasil Central, por exemplo, tá? Que aí você tem essa mistura da poeira produzida pelo ambiente com essa névoa. Então você diminui a visibilidade, fica bem ruim de respirar também.
que a gente faz com essa cidade? Explode. Tá? Fumaça. Fácil. A fumaça é a quantidade de cinzas que fica em suspensão depois de um incêndio. Aí a gente tem um efeito, uma imagem aí de queimadas da cana na cidade de Ribeirão Preto, mostrando aí claramente aquele efeito que a gente tinha falado sobre o avermelhamento do céu em virtude da presença de poluentes, em virtude do material particulado, né, que fica aí da fumaça em suspensão. Então a gente vê que onde não tem a fumaça, onde você tem céu ainda limpo em altitude, o céu tá azul. Embaixo dele, onde você tem a fumaça da queimada da cana, o céu fica vermelho. Essa dispersão aí da luz por meio da fumaça. Fumaça neblina ou smog, também chamado de smog fotoquímico, vocês podem encontrar com esse nome. É o nevoeiro decorrente da inversão térmica, então aquele mesmo efeito de formação do sereno, que você tem o ar mais frio se instalando embaixo, tá? Isso somado, só o nevoeiro, a formação do nevoeiro não tem nada demais. O problema é quando isso é produzido numa área urbana poluída, porque aí eu fico com os poluentes retidos na superfície. Tá? E aí, como está uma situação de inversão térmica, eu não tenho a possibilidade de dispersão desses poluentes enquanto não vier uma outra massa de ar ali para poder dispersar essa inversão. Tá? É uma cena muito típica que eu observo quando eu estou indo para São Paulo. A gente observa claramente esse domo de poluentes ali em cima da cidade. Cara, é muito assustador isso. Você vê nitidamente ali o céu mais azul ali em cima e o domo de poluição cobrindo a cidade. Para acontecer isso, gente, só em áreas muito poluídas mesmo, cara. Florianópolis você não vai ver esse efeito de jeito nenhum, tá? Tempestades de areia, que acontecem nos desertos, que são essas nuvens aí levantadas pelo vento. Tem uma cena de tempestade de areia, como é que chama aquele filme? Meu Deus do céu. Sniper americano. É, o Sniper americano, acho que é isso mesmo. Que ele tá ali lutando no deserto e vem um meio da tempestade de areia. Cara, a esfoliação pra pele é ótima, cara, pra fazer um negócio desse, cara. Meu Deus, aquela cena é muito assustadora. Tá? Aí que vocês tinham perguntado na semana passada, o halo solar, justamente aquele dia que teve ali em Floripa. Ficou maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Tá? O halo solar, ele acontece quando eu tenho situação de nuvens cirros ou cirroestratos, bem mais comum, como o cirroestratos, que é essa refração aí da luz passando pelas gotas de água. Vocês que diferentemente de mim foram bons alunos de física na escola, vocês devem se lembrar da lei de Snell. Né? O que era a lei de Snell? Deixa eu sair um pouquinho aqui, vamos ver se dá para vocês conseguirem enxergar isso. A lei de Snell, o que ela dizia? Que um corpo, a luz, na hora que ela vai atravessar um meio de densidade diferente, parece que ela está quebrada. Esse efeito de canudinho quebrado aqui, não sei se vocês estão conseguindo observar isso. Esse efeito de canudinho quebrado, isso aqui é a chamada lei de Snell, que explica. Então, a luz, quando ela está passando pela água, ela tem um ângulo de incidência na hora que ela atravessa, a hora que a luz está atravessando o ar. Ela tem um ângulo de incidência, na hora que ela vai atravessar a água, ela vai em outro ângulo. Então, os corpos que estão debaixo d'água, você não vê com a mesma clareza que você vê quando ele está somente no ar. Tá? Isso é o que faz a refração. Isso é a refração da água. Então, é isso que provoca o efeito de arco-íris e provoca o efeito do halo. Então, eles vão ter esse formato circular, embora a luz ela se propague em linha reta. Por que isso vai se propagar com... Por que eles vão ter esse formato circular? Que é justamente o resultado aí da refração da luz. O somatório, né, da refração de todas as gotículas de água que estão aí no ambiente vai ser esse formato circular.
Então, a mesma coisa você vai observar para o halo solar e para o arco-íris também, que é o mesmo princípio, a refração da luz sobre as gotículas de água. Tá? Aqui o arco-íris, que a gente tinha acabado de falar. Então, a mesma coisa é esse arco colorido formado por essa refração da luz. O somatório da refração de todas as gotículas de água aí seria esse efeito circular. Tá? Então, a água atravessa uma gotícula, a luz atravessa uma gotícula, ela vai passar para um ângulo diferente. Ela vai se difundir num ângulo diferente. Tá? Então, o somatório de tudo isso vai ser esse formato de arco. Tá? A miragem é a distorção dos objetos provocada aí quando a luz está atravessando camadas de diferentes temperaturas de ar. Quando você está fazendo churrasco, você observa isso, você observando aquele ar quente que está em cima da churrasqueira, parece que está tudo dançando, o que você está vendo atrás desse ar quente parece que está tudo dançando. Por que isso? Porque a luz desses objetos que está vindo até você, ela está atravessando diferentes camadas de ar que estão em diferentes temperaturas, um pedacinho que está mais quente, um pedacinho que está mais frio. Então, diferentes temperaturas de ar significam diferentes densidades. E aí entra a lei de Snell de novo. Conforme a luz vai atravessando esses meios de diferentes densidades, ela vai reincidindo, ela vai adquirindo novos caminhos, ela vai reincidindo, ela vai indo em direção ao seu olho, fazendo novas trajetórias. Por isso que parece que os objetos eles estão dançando. Tá? Essa sensação de pista molhada que a gente observa também sempre em dias muito quentes. Né? Você olha e fala, mas não choveu. Essa sensação de pista molhada é justamente essa refração. A pista está muito quente, então ela vai produzir esse efeito. O ar que está ali em cima da pista, ele também tá sambando ali, né? Ele também tá dançando, produzindo esse efeito. Tá? O mais lindo dos fenômenos dos fotometeoros, que são os raios crepusculares, popularmente conhecido como Deus falando, que eu acho uma metáfora perfeita, porque realmente uma coisa tão linda como essa só pode realmente ser Deus ali falando, que é os raios crepusculares. O que seria isso? Os raios que eles vão iluminando a poeira que está no ar, saindo ali a partir de uma nuvem. Tá? Aqui na costeira eu consigo tirar umas fotos bem legais, assim, de raios crepusculares de vez em quando. Maravilhoso. Agora, os eletrometeoros. Que são os eletrometeoros? São os fenômenos atmosféricos relacionados à eletricidade da atmosfera. O relâmpago, o que é o relâmpago? É uma descarga elétrica que acontece entre nuvens, ou seja, de nuvem para nuvem, ou de nuvem para o solo, provocada aí por uma diferença de potencial elétrico, uma diferença de carga de elétrons que exista entre as nuvens ou entre a nuvem e o solo, e o raio vai ser essa tentativa de igualar essa diferença de potencial. Tá? O trovão, o que é? É o barulho produzido pela explosão do ar decorrente aí do relâmpago. Tá? Vocês conhecem a regrinha básica para a gente saber a distância que o raio caiu de você? Se você reparar, primeiro acontece o clarão, que é o relâmpago, e depois acontece o trovão. Por quê? Porque o som ele viaja a uma velocidade mais lenta do que a luz. Então você vê primeiro a luz e depois você ouve o barulho da explosão, muito embora os dois aconteçam ao mesmo tempo. Tá? Como é que você faz? A hora que você viu o clarão do relâmpago, conta quantos segundos aconteceu entre o relâmpago e o trovão. Tá? Esse valor você divide por 3. Isso vai ser a quantidade de quilômetros que o relâmpago caiu de você, a distância que ele caiu de você. Por quê? Porque a velocidade do som no ar ela é em torno de 340 metros por segundo. Tá? Então, em média, a cada 3 segundos, o som percorre 1 quilômetro. Então, você pegando o tempo que deu entre o relâmpago e o trovão, já que eles aconteceram ao mesmo tempo, dividindo isso por 3, você vai ter
a quantidade de quilômetros que o relâmpago aconteceu de você. Quanto menor esse valor, obviamente, né, mais próximo ele aconteceu de você, e conforme vai acontecendo os relâmpagos e os trovões, você saber se a tempestade está se aproximando de você, você vai vendo esse tempo. Se ele for diminuindo, aconteceu a 3 quilômetros, aconteceu a 2, vai diminuindo esse intervalo entre o trovão e o relâmpago, então significa que a tempestade está se aproximando de você. Quando começa a aumentar o intervalo entre o trovão e o relâmpago, significa que a tempestade está se afastando de você. A aurora polar, que nós já tínhamos visto em astronomia, que é o resultado das partículas do vento solar entrando em contato com o oxigênio e o nitrogênio da atmosfera, principalmente, tá? As cores da aurora, elas vão variar em função da altitude onde está ocorrendo a aurora e da intensidade do vento solar, da quantidade de partículas que está entrando na nossa atmosfera. Quanto maior a quantidade de partículas que estiver entrando na atmosfera ou mais baixa a altitude que estiver ocorrendo essa ionização, mais as cores vão pender para as cores quentes. Então, laranjas, vermelhos, rosas, isso significa que essa ionização está num nível mais forte, tá? Ou mais baixo na atmosfera. Azuis e verdes são auroras mais fraquinhas, acontecendo em níveis mais altos da atmosfera com uma quantidade de partículas de vento solar menor, tá? O fogo de San Telmo, que assusta bastante a gente quando a gente está em voos noturnos, que é uma faísquinha aí produzida por um atrito que acontece entre o avião e o ar. Coloquei um videozinho do Lito aqui do YouTube pra gente entender um pouquinho melhor disso. Mas, cara, a galera fica amedrontada, pensa que é raio que tá caindo no avião e que ou alguma descarga elétrica que tá acontecendo, algum fio do avião desencapado que tá pegando fogo, alguma coisa assim. Nada, só uma faísquinha de nada, né? Coisas que amedrontam. A eletrometeoros, de maneira geral, amedrontam bastante a gente, mas, de maneira geral, essa porcariazinha aí não faz nada, não. Tá? Encaminhando aqui para o fim da aula, crianças, falar um pouquinho sobre os efeitos do aquecimento global sobre a hidrosfera. Então, quais são os alegados efeitos que o aquecimento global produziria sobre o ciclo da água e o que realmente há de verdade nisso. Então, afirma-se que um planeta mais quente, ele vai ter esses 3 efeitos aí. O derretimento de geleiras, a elevação do nível do mar em consequência do derretimento dessas geleiras e também da dilatação da água, lembra disso? Não é só o derretimento das geleiras que faria o nível do mar subir, mas também o fato da água estando mais quente, ela se dilatar. Então, só mantendo a mesma quantidade de água nos oceanos, ele já subiria em função dessa dilatação. E alterações no ciclo hidrológico, ou seja, locais que ficariam com maior quantidade de chuva e locais que ficariam com menor quantidade de chuva. Tá? O que a gente pode dizer a esse respeito? Tá? Em termos de derretimento de geleiras, uma coisa que a gente tem que lembrar é que sempre que a gente vê uma geleira derretendo, isso não está exatamente se refletindo em temperaturas mais recentes. E isso é tanto mais verdade quanto maior for a montanha que você vê derretendo. Assim como quando você compra um pote de sorvete no supermercado, ele não derrete imediatamente assim que você tira ele da geladeira. Para uma montanha coberta de gelo é a mesma coisa. Então você olha uma montanha derretendo esse ano, você fala, nossa, olha como o planeta está quente agora. Sendo que ela pode muito bem estar respondendo a um aquecimento que aconteceu anos, décadas ou mesmo séculos atrás, tá? Dependendo do tamanho da geleira. Isso é o que nós chamamos de inércia térmica. Todos os materiais possuem uma inércia térmica, ou seja, uma demora para responder a uma mudança de temperatura. Vocês devem ter reparado que hoje, por volta de meio-dia, até que fez um solzinho, mas a sua casa continua gelada, porque a noite foi muito fria. Então, não deu tempo, né, de aquecer isso tudo. Não deu tempo de
de cortar esse efeito de uma noite muito gelada. Mesma coisa acontece para o gelo. E vocês que são bons alunos de clima, vocês se lembram que o gelo, para passar do estado sólido para o estado líquido, ele precisa de 80 calorias por grama. É muita energia. Então, para o gelo começar a derreter, ele precisa realmente absorver muita energia e não necessariamente essa resposta ela vai se dar no mesmo ano ou na mesma década até. Eu posso ter geleiras que estão respondendo a um aquecimento que aconteceu décadas ou séculos atrás. Não posso afirmar que é por causa porque o último ano foi o ano mais quente da história. Não. Ela pode estar respondendo a coisa que aconteceu muito tempo atrás, tá? De maneira geral, o número de geleiras que a gente tem monitorado ele é muito pequeno, ele não chega nem de longe chega a 1%. Para o ano de 2000, que foi quando o IPCC lançou o seu terceiro relatório, para o ano 2000, das 160 mil geleiras, montanhas cobertas de neve que a gente tinha pelo globo, apenas 40 delas tinham um monitoramento da sua cobertura de gelo superior a 20 anos. 40 em 160 mil. Esse é o espaço amostral que a gente tem. Dá mesmo para a gente dizer que eu estou tendo uma retração generalizada do gelo global? Esse tipo de amostra, cara, desculpa. Não. Tá? As geleiras que a gente conhece de maneira geral, elas são montanhas menores, que é mais fácil de medir, normalmente localizadas em próxima de cidades ali, pelos Alpes ou pelas montanhas rochosas dos Estados Unidos, tá? Que não são necessariamente representativas da maior quantidade de gelo que aconteceria em montanhas maiores. E não podemos nos esquecer também da chamada variabilidade interanual, ou seja, sim, montanhas aumentam e diminuem a sua quantidade de gelo. Isso normalmente, isso acontece naturalmente. Então, da mesma forma que eu tenho anos mais chuvosos e anos mais secos, anos mais quentes e anos mais frios, também eu tenho anos em que neva mais e anos em que neva menos. Tá? Então, a dificuldade que a gente tem de separar o que seria uma variabilidade interanual normal para o sistema climático e o que seria uma tendência de mudança climática mesmo. Tá? Não tem muito bem ainda, isso não está muito claro ainda, como é que a gente faz para separar essa variabilidade. Tá? Aqui acho que eu já tinha mostrado essa figura para vocês, a espessura do gelo do Ártico, o quanto que ela vem aumentando ou diminuindo e onde é que estão localizadas as estações de monitoramento de espessura do gelo do Ártico. Então você nunca vê notícia falando que o Ártico está aumentando, você só vê notícia falando que o Ártico está diminuindo, né? Por que será? Porque as estações estão localizadas em locais onde o gelo está efetivamente diminuindo. Tem locais que está aumentando. E não tem ninguém medindo nada lá. Oi. Diga. Oi, tô ouvindo. Qual seria o interesse político eles ficarem anunciando que o Ártico está diminuindo? Qual que é o interesse deles nisso? Eu não consigo entender. Última aula, a gente vai ver isso. Tá? Essa é a surpresa. Tá bom? Aqui, eu tinha mostrado essa imagem para vocês, conseguir achar a legenda dela. Então, isso daí é a previsão do balanço de massa, tanto da Groenlândia quanto da Antártida, projeção aí para o ano de 2081 a 2100. E qual seria a contribuição de cada um deles para o nível do mar. Então, o que vocês verem de cor quente significa que são locais onde o gelo está diminuindo. Cor fria significa locais onde a tendência do gelo vai ser aumentar. Tá? Então, a Groenlândia, sim, a gente observa um derretimento ali na periferia da Groenlândia. A Groenlândia inteira, ela teria potencial para fazer o nível do mar subir 6 metros. Tá? Acho que é isso. Não, minto. Acho que é 2 metros para a Groenlândia inteira, fazer o nível do mar em escala global. Tá? Para a Antártida toda derretendo, o nível do mar subiria 61 metros. Tá? Mas o que a gente observa aqui para a Antártida, observem aqui que na Península Antártica eu tenho um pedacinho aqui vermelhinho, que realmente estaria diminuindo, tá? Mas olha qual é a tendência projetada para todo o continente antártico. Tendência projetada para o continente antártico é aumentar o gelo em um cenário de aquecimento global. Por que isso?
Porque num cenário de aquecimento global, a maneira como os modelos de previsão climática projetam essas mudanças no ciclo hidrológico estão projetando maior chegada de vapor de água para o continente antártico, produzindo então mais neve e fazendo aumentar a capa de gelo da Antártida. Então a Antártida vai ficar maior, ela vai ter mais cobertura de gelo. Isso faria o nível do mar abaixar ao invés de aumentar. De novo, não sou eu quem estou dizendo isso, é o próprio IPCC, que no seu relatório de 2013 falou que até o ano de 2100, a Antártida como um todo deve contribuir para uma queda do nível do mar entre 0 e 70 milímetros. Tá? No que depender da Antártida, do que vai acontecer com o ciclo hidrológico para a Antártida, é o painel intergovernamental de mudanças climáticas que está dizendo isso, a autoridade máxima em termos de mudanças climáticas no planeta. Eles estão dizendo que a Antártida contribuirá para a redução do nível do mar e não para o seu aumento. Tá? No seu relatório de 2001, eles disseram o seguinte: é pouco provável que a calota ocidental da Antártida, essa partezinha aqui, que ela contém aproximadamente 10% do gelo antártico, e essa parte zona enorme aqui contém 90%, é a Antártida Oriental. Tá? Então eles diziam que é pouco provável que a calota ocidental derreta nos próximos séculos, mesmo sob os cenários mais pessimistas de mudança climática. Já o derretimento da calota oriental, que é a calota que tem 90% do gelo da Antártida e cujo derretimento faria o nível do mar subir 56 metros, 55. Já o derretimento da calota oriental exigiria uma elevação das temperaturas globais de pelo menos 20 graus Celsius, o que não ocorre há pelo menos 15 milhões de anos. Palavras do próprio painel intergovernamental de mudanças climáticas. Então, para que a Antártida consiga derreter, eu tenho que fazer a temperatura desse planeta subir pelo menos 20 graus. Mano, o dia em que a temperatura desse planeta subir 20 graus, pelo menos 20 graus, a subida do nível dos mares vai ser o menor dos seus problemas. Todo mundo já vai ter morrido de fome há muito tempo antes. Então pode ficar tranquilo com a subida do nível do mar referente à Antártida, cara. Para isso acontecer, cara, a gente vai ter acontecido uma catástrofe muito antes. Tá? Então, tranquilize-se. Em relação ao Kilimanjaro, que é uma montanha que também é o símbolo do aquecimento global, fica ali na fronteira entre o Quênia e a Tanzânia, na África, em 2007, o IPCC falava o seguinte sobre o derretimento do Kilimanjaro. Ele diz assim: no Kilimanjaro observamos um comportamento excepcional, uma retração contínua do platô durante o século XX e na escarpa uma forte retração no início do século e uma desaceleração mais recentemente, ou seja, está derretendo ali a neve do Kilimanjaro. Tal retração é interpretada como uma resposta a uma mudança dramática de um regime úmido para outro seco por volta de 1880 e uma subsequente tendência negativa na umidade da média troposfera no leste da África. Então, o que aconteceu ali foi uma mudança do regime de precipitação, ali não é em virtude do aquecimento, ou seja, não está derretendo o gelo do Kilimanjaro em virtude de aquecimento. O que está acontecendo é que ali está chovendo menos. Tá? E ali, isso foi quando? Por volta de 1880, que eu tive essa virada no regime climático ali do leste da África. Bem antes de começar a explodir as preocupações com o aumento da temperatura do planeta, que começa ali a partir da década de 70 do século 20. Tá? Então, tipo, quase 100 anos antes da preocupação com o aquecimento global explodir. Então, também não podemos atribuir a redução das neves do Kilimanjaro ao aquecimento global, palavras do próprio painel intergovernamental de mudanças climáticas. Tá? Em relação à elevação do nível do mar, trago aí um gráfico mostrando os primeiros dados do satélite Topex Poseidon, que quando a gente começou a medir nível do mar através de satélite foi em 1993. Tá? Observem que a gente tem uma tendência de elevação bem mais forte entre os anos de 97 e 98, tá? E isso reduz depois.
né? Volta a uma tendência de redução de aumento bem mais leve do que isso. Por que eu tenho essa tendência de elevação aqui entre 97 e 98? Que é um evento geofísico que foi conhecido com o nome de o El Niño do século, que foi o El Niño mais forte que a gente teve durante o século XX, que aconteceu entre os anos de 97 e 98. Então, foi um período de águas muito quentes, lembrando então que o nível do mar ele não sobe somente em virtude de derretimento de gelo, ele sobe também em virtude de dilatação da água. Então, a água mais quente, ela se dilata, então tem uma subida do nível do mar. Acabou o El Niño, a gente volta a um estado aí de quase que uma normalidade no nível do mar. Tá, então até que ponto a gente fala, o nível do mar está subindo? Como assim? Ele sobe e desce de ano para ano em virtude dos eventos de El Niño e Laninha. Tá? Aqui a gente tem um mapa mostrando como foi a variação do nível do mar entre os anos de 93 a 2012. Tá? Então, quantos milímetros por ano ele foi subindo. Tá? Percebam que isso também não é homogêneo. Então, tem locais da Terra em que o nível do mar sobe mais rápido, e locais da Terra em que ele sobe mais lentamente, e locais em que ele diminui, que são as cores mais frias aí da imagem. Tá? Então, quando a gente fala o nível do mar, cara, poucas coisas nas ciências da Terra são tão abstratas como o nível do mar. Não existe o nível do mar. Existem vários níveis do mar. Tá? O fato dele ser um fluido não significa que ele se distribui de maneira homogênea pelo planeta. Tá? A gente tem vários níveis do mar. Tá? Não é a mesma coisa. O nível do mar aqui não é a mesma coisa que o nível do mar na África. Tá? Ele varia bastante, sim. Tá? Coisas até de metros, de repente, né? De um lado do oceano para o outro. Tá? Isso vai variar em função dos regimes de ventos do planeta, por exemplo. Então, não existe o nível do mar. Tem locais que ele tem um nível mais alto, tem locais que ele tem um nível mais baixo. Tá? Em relação ao vapor de água, o IPCC, a maior parte das previsões de mudanças climáticas que o IPCC faz, fala, a temperatura do planeta vai subir 6 graus até 2100. Tá? A maior parte dessa previsão, ela não é devida ao dióxido de carbono ou qualquer outro gás de estufa. É devida o que a gente chama de mecanismo de realimentação do vapor de água. Qual é a ideia? O planeta se aquece em virtude do dióxido de carbono que nós estamos lançando na atmosfera. Com isso, evapora mais água. E aí a água, como ela é um gás estufa, ela vai manter a atmosfera mais aquecida em virtude dessa maior quantidade de evaporação que nós temos. Tá? Então, vamos supor, se o nível da temperatura do planeta vai aumentar 6 graus, vamos supor, 2 graus é devido a dióxido de carbono e 4 é devido ao vapor de água. A maior parte do aumento de temperatura do planeta que se estima é devido ao vapor de água, esse mecanismo de realimentação, e não do dióxido de carbono. Isso faz o Marcel Leroux, que é um climatologista francês, que era cético do aquecimento global, a falar essa frase que eu adoro, cara. Na atmosfera do IPCC não há água. Porque você achar que a única função da água no sistema climático é basicamente isso, ser uma resposta ao aumento das concentrações de dióxido de carbono, cara, não dá. A água, ela produz uma série de efeitos sobre o sistema climático, como a gente já tinha visto na nossa disciplina. Tá? Um desses efeitos que a água pode ter sobre o sistema climático em virtude de um planeta mais quente é o que o Richard Lindzen, que é um meteorologista do MIT, chama de hipótese íris. Qual é a ideia? Assim como a sua íris do olho ela vai abrindo e fechando em função da quantidade de luz que vai entrar, é por isso que quando você acende a luz, de repente, você está num quarto escuro, você acende a luz, de repente você tem aquele incômodo no olho, porque a sua íris ela sofre uma contração muito repentina. Então, o Lindzen vai usar essa metáfora para dizer que o planeta também teria uma espécie de íris, assim, também vai abrindo e fechando a possibilidade de entrada e saída de radiação do planeta. Como? Como é que se processa esse processo? Seguinte, conforme eu vou tendo maior evaporação de água, qualquer que seja a causa de aquecimento do planeta, seja natural, seja antropogênica,
Conforme eu vou tendo maior evaporação de água, eu vou tendo maior formação de nuvens cumulonimbus, por exemplo. De nuvens de maneira geral. Mas vamos colocar aí no caso, que é o estudo de caso que ele faz, com as cumulonimbus. Qual que é a função de uma nuvem, qualquer que seja? Retirar energia, a água quando ela vai evaporando, ela vai pegando energia aqui de baixo da superfície terrestre e vai subindo, e no momento em que ela passa ao estado líquido novamente ali para formar as nuvens, essa energia, em última instância, é levada de volta para o espaço. Então, toda vez que a água ela está evaporando, ela está indo lá para cima, ela está tirando energia daqui de baixo e levando lá para cima. Então, se eu tenho mais evaporação de água, em virtude de um planeta mais aquecido, o que pode acontecer? Eu posso ter que essa remoção de energia é mais eficiente. Eu tendo maior produção de nuvens, eu tendo mais água evaporando, eu tenho mais energia sendo retirada aqui da superfície e sendo dispersa para o espaço, em última instância. Tá? Outra coisa que acontece também, maior cobertura de nuvens, eu tenho menor energia solar incidente sobre o planeta. Então, entra menos radiação solar e sai mais radiação infravermelha. Os dois mecanismos servem para quê? Para resfriar o planeta. Então, entrando menos sol e saindo mais radiação infravermelha, os dois mecanismos caminham no sentido de resfriamento. Ou seja, o aquecimento do planeta teria, na realidade, um efeito de resfriamento. Tudo que a gente teria que fazer seria quantificar esse efeito. Né? Quanto que eu conseguiria resfriar o planeta, né? Que tipo de nuvem seria produzido com isso, e qual seria o potencial de resfriamento do planeta, se isso seria suficiente para anular os efeitos do aquecimento global. Tá? Então, essa é a chamada hipótese íris do professor Richard Lindzen. Então, a elevação das temperaturas do planeta ela conduziria a uma maior produção de nuvens cumulonimbus, que, no momento em que aumenta a evaporação dessa água, eu conseguiria remover mais energia da superfície terrestre e conseguiria bloquear a chegada de radiação solar, com ambos esses processos contribuindo para uma redução da disponibilidade de energia no planeta, o que poderia levar a um resfriamento do planeta. Tá? Não só isso, né? Lembrando que energia não é a mesma coisa que temperatura, né? Mas um dos efeitos poderia ser esse, a redução das temperaturas do planeta. Então, é o que a gente chama de mecanismo de realimentação negativo, ou seja, um fator que vai num sentido provocando um efeito oposto, ou seja, um aquecimento do planeta levando ao seu resfriamento. Tá? E aqui, o que o painel intergovernamental de mudanças climáticas falou em 2007 sobre as nuvens, né? O que nós entendemos sobre as nuvens? Em muitos modelos climáticos, detalhes na representação das nuvens podem afetar substancialmente as estimativas sobre o mecanismo de realimentação e a sensitividade das nuvens. Portanto, os mecanismos de realimentação das nuvens permanecem como a maior fonte de incertezas nas estimativas de sensitividade climática. Ou seja, de todas as entidades do sistema climático, as nuvens são o que a gente tem o menor nível de compreensão. Aquilo que a gente tinha falado na aula passada, a microfísica de nuvens, o que é que acontece, os processos físicos que acontecem dentro da nuvem são desgraçadamente desconhecidos ainda pela meteorologia. Então, se a gente não entende muito bem o que acontece com as nuvens, não sei até que ponto a gente consegue prever como é que vai ser o clima do planeta em 2100. Né? Alguns tentam. Eu não acho possível. Tá? Certo, crianças? Então, com isso, a gente encerra a nossa aulinha e encerramos também a parte do nosso conteúdo que vai ser cobrada na nossa primeira provinha. Professora, posso só perguntinha? Diga. Antes da gente acabar? Uma pergunta que eu tenho vontade de fazer já tem algum tempo, não é só na senhora não, tem outras. Por que esses gráficos São? tudo de 10, 15, 20 anos atrás, tipo, 11 de
2007, 2002, outros 1998. Porque eu falo de uma Aham. não estão mais pesquisando, porque não estão mais Não, não, não. Acontece que não. Acontece que as publicações elas têm um tempo para elas serem produzidas. Então, por exemplo, o próximo relatório do IPCC ele está sendo confeccionado agora. A previsão é que ele seja lançado em 2021, 2022. Tinha a previsão que ele fosse lançado a partir do final de 2020, mas o negócio da pandemia atrasou tudo. Então, eles estão com a previsão agora de lançarem o próximo relatório. Eles lançam um relatório a cada 7 anos, mais ou menos. 6, 7, 8 anos. Então, o próximo estaria sendo lançado entre 2020 e 2021. Então, não vai ser lançado aí. Não vai ser lançado agora em 2020 e muito provavelmente não vai ser lançado ainda em 2021. Vai ficar só para 2022. Então, o mais recente foi produzido em 2013. Então, quando eu trago esses dados de 2013, isso é o que nós temos de mais recente. Infelizmente, não tem coisa... Sim, sim, a gente precisa ir fazendo as pesquisas. Aham. Isso, exatamente. Então eu tenho que eu produzo a ciência, eu faço a pesquisa, eu detecto um fenômeno na natureza. Eu produzo a pesquisa a respeito disso. Mesma coisa que a gente está vendo com a vacina do coronga. Eu produzo a pesquisa em cima disso, eu vou publicar os meus resultados, eu vou fazer teste com os meus resultados, só depois é que aquilo vira realmente ciência estabelecida. Então isso leva um tempo. É assim que a ciência progride. Não dá para a gente fazer uma coisa tão... A gente gostaria, realmente, né? Eu quero ver como é que tá o nível do mar agora. Não dá. Isso está sendo estudado e está sendo publicado e depois é que vai ser lançado para o público. Não, não, exatamente. Uhum. Isso, exatamente. Sim, exatamente. Depende da burocracia universitária, todos esses fatores aí. Tá certo? Você também, meu anjo. Então, ficamos aí. Então, crianças. Então, lembrando que semana que vem nós temos a nossa provinha. Espero que dessa semana eu consiga furei com vocês o plantão de ontem, mas espero que pra semana que vem dê tudo certo. Tá? Tranquilo? Aham. Isso. Você vai acessar no Moodle. Isso. Vai estar lá no Moodle. Eu vou disponibilizar a prova para vocês às 13h30. Vocês têm até às 18h30 para me devolver a prova. Tá? Postando ali no Moodle. Tá bom? Fechou, crianças? E até semana que vem. Falou! Tô ouvindo.